de cara que a discussão sobre cultura sempre foi, entre nós, uma forma de se tomar consciência do nosso destino. Eu acho exatamente isso, né? Eu acho que esse estudo é o que faz a gente ter uma consciência sobre nós mesmos. Em suas obras, Renato chama atenção para um país no qual a modernidade não tinha se concretizado completamente, ao menos aquilo que vários autores entendiam como modernidade. Mais importante do que isso, tinha elementos da tradição da discussão entre cultura popular e cultura brasileira relacionadas à identidade cuja compreensão era fundamental. Não mostrou a complexidade brasileira a partir da contraposição dos antagonismos, mas percebendo complementaridade entre as várias representações do moderno. Assim, sua análise acaba por delinear um país completamente singular, que se aproxima e se afasta dos chamados países centrais em termos de desenvolvimento do projeto moderno. A busca pelo moderno, inclusive, faz parte da história do país, segundo ele, assim como a discussão sobre a cultura anteriormente assinalada. Por isso, ao falar de cada uma das obras, é importante apontar o que há de original em sua proposta. Na própria introdução à obra telenovela, Renato chama atenção para o fato de que, até então, havia pouca reflexão sobre o gênero no país. Havia estudos sobre linguagem, sobre público, mas não sobre a produção. A ideia de uma indústria de produção de dramaturgia no Brasil, com padrões específicos e grandes investimentos, não tinha sido bem explorada até então. Inegável que, após a publicação do seu livro, vários outros estudiosos passaram a trabalhar a temática. Alguns grupos de estudos sobre dramaturgia na televisão foram formados com vasta e importante produção. Por vários motivos, a intelectualidade brasileira não se debruçou sobre o entendimento da produção da chamada indústria cultural. Dedicou-se ao entendimento da cultura popular, que ficou associada à questão da identidade nacional. O autor mostra que há uma construção simbólica em torno da autenticidade da cultura popular e da identidade. A originalidade na proposta sobre a telenovela, primeiramente, por estudar uma temática esquecida pela academia. Além disso, ele vai fazer um percurso breve sobre a evolução histórica da telenovela, passando desde o folhetim e os romances populares, tanto em países europeus como o Brasil, até chegar nas novelas de rádio. Primeiramente nos Estados Unidos, depois em alguns países da América Latina. A temática do folhetim e seu aspecto mercadológico foi retomada em Cultura e Modernidade. Ali, a tensão entre aqueles que eram considerados como produtores de literatura e os que se dedicavam à produção para o mercado, para a massa, fica evidente. As discussões sobre cultura ganham outros aspectos a partir da possibilidade de separação entre o artista e o artesão, conforme Raymond Williams aponta, e posteriormente do artista e daquele que produz para o grande público. E é isso que Renato vai mostrar. Ele vai mostrar essa tensão e vai sugerir que essa tensão seja analisada pelos demais pesquisadores. Como isso não era objeto, ele mostra ali que existem diversas lutas nos campos de produção intelectual e artística no país. Mas ele não se aprofunda nisso. Ele sugere que as pessoas comecem a entender a construção de campos de produção simbólica nos diversos setores da produção brasileira. E é isso que alguns orientandos vão fazer, exatamente como a Márcia falou, né? Então, você começa a ver que essa proposta que estava ali vai significar pesquisas variadas dos diversos orientandos dele. O estudo sobre a tensão entre a crítica e a produção cultural é essencial para perceber o quanto a realidade do país muitas vezes se afasta do planejamento governamental e das concepções de certa elite intelectual. Essa tensão também é percebida no livro Telenovela. Ali, graças a um estudo de campo, repleto de entrevistas com profissionais do setor, os autores identificam a existência de certa mágoa de diretores, autores e atores com relação à crítica. A quantidade de sequências realizadas em um dia de trabalho, a produção em série e industrial, não permite a excelência. Nesse sentido, o século XIX é um período fundamental para a criação e disseminação de tecnologias que permitem a produção em larga escala e de estruturas que permitem a comunicação de massa. Graças a elas, os produtos se modificam e, mais que isso, podem chegar mais longe e a mais pessoas.